o Grande Recife de Pneus. No fundo do oceano, na costa de Fort Lauderdale, na Flórida, existe ainda um testemunho assustador do que acontece quando as pessoas cheias de boa vontade tomam decisões terríveis. Tudo começou como uma grande visão para reciclar pneus velhos e criar um recife artificial cheio de nova vida marítima, mas depois de serem despejados mais de 2 milhões de pneus no oceano, este recife artificial rapidamente se transformaria num verdadeiro pesadelo ecológico. Desde a década de 1960 que os recifes artificiais começaram a ganhar popularidade em todo o mundo, e sem existir nenhuma maneira de reciclar viavelmente a borracha dos pneus, alguns países começaram a fazer experiências e despejaram grandes quantidades de pneus no oceano para criar recifes. O conceito do recife de pneus Osborne tomou forma na década de 1970, surgindo como uma proposta de solução para a crescente crise de resíduos nos aterros. Ambientalistas e empresários tiveram a ideia acreditando que serviria de santuário para organismos marinhos. A sua visão era criar um habitat que apoiasse o ecossistema subaquático e atraísse mergulhadores e turistas para explorar as suas maravilhas. Foi pensado para ser uma situação benéfica para todos os intervenientes. O plano estabeleceria as bases para um crescimento renovado de corais e, simultaneamente, abordaria a questão dos resíduos de pneus. A intenção do Recife era nobre e o projeto recebeu o apoio de autoridades locais e organizações ambientais, incluindo até financiamento do Governo Central dos Estados Unidos. Muitos proprietários de barcos ofereceram-se como voluntários e a Goodyear, fabricante de pneus, ajudou também fornecendo equipamento essencial em 1972. O primeiro lote foi transportado para o local e maciços de cimento foram largados no fundo do oceano, dentro de círculos de cerca de 15 metros de diâmetro, para criar então os alicerces dos recifes. Os pneus foram agrupados e presos com cabos e correntes de aço, formando estruturas interligadas destinadas a imitar a complexidade dos recifes de coral naturais e presos também aos maciços de cimento. Este plano inicial rapidamente passou a um despejar sem qualquer estratégia ou colocação, pneus por todo lado, espalhados por uma área de 35 hectares, o equivalente a cerca de 35 campos de futebol, e uma profundidade média de cerca de 21 metros. Como um gesto simbólico, o famoso dirigível da Goodyear, o Blimp, agraciou a ocasião lançando um pneu dourado para batizar o local. E assim, o Osborne Tire Reef surgiu com mais de 2 milhões de pneus no fundo do oceano, preparados para uma missão transformadora. No entanto, na década de 80, a realidade sombria do projeto começou a revelar-se. Enquanto alguns pneus eram devidamente amarrados antes de serem submersos, outros eram descartados livremente, ainda por cima, depois das autoridades locais terem permitido o despejo de pneus usados no local. Além disso, os clipes de aço que prendiam os pneus em molhos corroeram rapidamente em água salgada e, como resultado, os pneus ficaram soltos, permitindo-lhes flutuar livremente com as correntes oceânicas. Este movimento descontrolado não só perturbou qualquer vida que tivesse conseguido dominar ali naquele recife provisório, mas também impediu um maior crescimento. Eles colidiram com os recifes naturais da área vizinha e causou danos irreversíveis a corais e afastando peixes da região. As frequentes tempestades tropicais e furacões na região agravaram ainda mais a situação. Os pneus à deriva atingiram os corais, sufocando sobre uma camada de pneus, mas não foi apenas a destruição física que assolou o recife. O fio de aço dentro da borracha causa riscos de emaranhamento para a vida marinha. Os pneus libertam também produtos químicos tóxicos nas águas circundantes. Metais pesados e hidrocarbonetos entraram no sistema delicado do ecossistema marinho, envenenando a própria vida que deveria estar a nutrir. Em vez de cardumes enérgicos de peixe, tornou-se um deserto desolador. Em 1995, o furacão Opal empurrou quase 1000 pneus para a costa ao longo da Flórida e 3 anos mais tarde o furacão Bonnie destruiu e amassou dezenas de milhares de pneus na costa da Carolina do Norte. A dura realidade do recife artificial em declínio tornou-se inegável, exigindo atenção urgente. Em 2001, a Faculdade de Estudos Oceânicos de uma universidade local tomou a iniciativa de organizar uma operação de limpeza no local, mas a tarefa era assustadora e o progresso desanimador, pois apenas 1.700 pneus foram removidos a um custo surpreendente de $7 cada. O custo de limpeza previsto foi estimado em 30 milhões, o que dificultou os esforços significativos nos próximos anos. A esperança reacendeu-se em 2007, quando as autoridades procuraram a ajuda dos militares.
Nesse ano, mergulhadores militares iniciaram a operação de remoção de pneus do fundo do oceano, transportando-os para uma instalação de reciclagem na Geórgia, onde foram transformados em combustível para uma fábrica de papel. Só no primeiro mês foram removidos com sucesso 44 mil pneus, e a contagem total deste trabalho atingiu mais de 70 mil no final de 2009. Apesar dos esforços, várias centenas de milhares dos estimados 2 milhões de pneus ainda permanecem nas águas costeiras da Flórida. O condado de Broward também processou legalmente as partes envolvidas por danos ambientais e custos de limpeza. Esta batalha está ainda em andamento nos tribunais norte-americanos. A poluição tóxica dos recifes de coral destruídos e a paisagem subaquática desolada testemunham os danos irreversíveis causados pelo recife. Não existindo ainda um fim à vista para este erro, está em curso uma campanha para a angariação de fundos através da venda de pulseiras feitas de borrachas de pneu. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, podem também deixar um comentário ou fazer uma sugestão para um próximo tema. Como sempre, obrigado por assistirem e até breve.